Meus prezados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da Paixão, a igreja nos coloca diante da cruz. Não para que apenas a contemplemos com os olhos, mas para que a compreendamos com o coração. A cruz não é apenas o lugar da dor de Cristo. Ela é, sobretudo, a revelação mais profunda do amor de Deus. E ali, no silêncio do Calvário, Deus fala. E o que Ele diz não é para nós uma teoria, não é um conceito, não é um discurso, é um gesto. É uma entrega total. É um amor levado até o fim. Mas nessa jornada de fé, meus irmãos e irmãs, é importante que compreendamos bem, o amor que se revela na cruz não é um sentimento, não é algo que depende de afinidade, de simpatia ou de emoção. O amor de Cristo é caridade, e a caridade é uma decisão, é um ato de vontade iluminada pela graça. Cristo não ama porque sente algo agradável. Ele ama porque decidiu amar. E decidiu amar até as últimas consequências. Se fosse apenas um sentimento, a cruz não existiria. Porque, humanamente falando, não há nada de atraente naquele cenário. Abandono, traição, violência, injustiça. E, no entanto, é ali que o amor atinge sua forma mais pura. Porque ali não há interesse, não há retorno, não há recompensa, há apenas a decisão de amar. E é justamente essa ausência de interesse, essa gratuidade radical que nos obriga a ir além de uma compreensão superficial do amor. E à luz dessa verdade revelada na cruz, somos levados a rever também a maneira como compreendemos o amor em nossa própria vida. Olhando para o chão que pisamos, percebemos que há grande mérito em amar aqueles de quem gostamos. Isso, de certo modo, até os piores fazem. Quem não ama os seus, quem não ama? Quem não ama? Quem não se dedica àqueles com quem tem afinidade? Até mesmo pessoas que vivem longe de Deus são capazes de grandes gestos por aqueles que amam naturalmente. Como o próprio Jesus disse: se amais aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também fazem a mesma coisa. O amor cristão, meus irmãos e irmãs, começa exatamente onde o gostar termina. Ele começa quando amar deixa de ser fácil, quando não há simpatia, quando não há retorno, quando não há mérito aparente no outro. É desse ponto que entra a profundidade daquilo que a tradição da igreja, especialmente Santo Tomás de Aquino, nos ensina. O amor verdadeiro é aquele que escolhe o bem, porque o bem deve ser feito. Ama-se não porque é agradável, mas porque é justo. Ama-se não porque se sente, mas porque se reconhece que aquela é a coisa certa a se fazer. O ser humano está sempre diante de uma escolha fundamental: o bem, o mal ou a indiferença. Pode escolher ser bom, pode escolher ser mal, ou pode escolher simplesmente não se envolver. E amar, no sentido cristão, é exatamente isso: é escolher o bem. É decidir conscientemente que farei o bem, mesmo quando isso me custa, mesmo quando não sinto vontade, mesmo quando não vejo retorno. Por isso, o amor cristão não é um impulso, é uma decisão moral.
É uma escolha secreta, repetida no cotidiano, sustentada pela graça. E Jesus já havia ensinado isso durante sua vida. E de forma muito clara na parábola do bom samaritano. Um homem está caído à beira do caminho, ferido, quase morto. Passam por ele um sacerdote, um levita, homens religiosos, conhecedores da lei. Eles veem, mas passam adiante. Talvez tivessem razões, talvez tivessem com pressa, talvez julgassem não ser conveniente, talvez até não tenham pensado que aquele homem não merecia. Mas então passa um samaritano. E ele vê, compadece e age. Ele não pergunta quem é o ferido. Não pergunta se é digno. Não pergunta se vale a pena. Ele simplesmente escolhe amar, escolhe o bem. E ele escolhe não ser indiferente. E essa escolha tem consequências concretas. Ele se aproxima, cuida das feridas, carrega, gasta, compromete-se. Isso é caridade. Isso é amor cristão. Não é um sentimento passageiro, mas é uma decisão que se transforma em ação. O bom samaritano é a passagem que melhor sinaliza para esse amor. Levou Cristo ao Calvário, porque na cruz Jesus faz exatamente isso conosco. Ele não passa diante da nossa miséria. Ele não nos evita. Ele não nos julga antes de nos amar. Ele se aproxima, assume nossas feridas, carrega sobre si o peso do nosso pecado e paga o preço da nossa salvação. Por isso, quando olhamos para a cruz, vemos o cumprimento dessa parábola. Ali está o verdadeiro samaritano. Ali está aquele que escolheu amar, somente amar. É precisamente neste ponto, quando o amor se revela como saída de si, como escolha do bem que ultrapassa o próprio interesse, que o evangelho de hoje nos faz ouvir uma palavra decisiva, quase como um contraponto dramático a tudo que estamos contemplando na cruz. No meio do sofrimento, no auge da entrega, ecoa aquela frase dirigida a Jesus: salva-te a ti mesmo. Essa expressão não é apenas uma zombaria lançada por aqueles que estavam ao redor. Ela toca algo muito mais profundo. Ela revela uma tentação universal que atravessa a história e lança também o nosso coração. É a voz do mundo, que sempre insiste na lógica da autopreservação. É a mentalidade que diz: pense em si, projeta-se, coloque-se em primeiro lugar. Se Jesus tivesse decidido da cruz, teria demonstrado poder, teria se salvado, mas teria negado o amor, porque o amor verdadeiro não se volta para si mesmo. O amor verdadeiro se doa, o amor verdadeiro escolhe o outro. Cristo não veio para salvar a si mesmo, Cristo veio para salvar o outro, e é por isso que ele permanece na cruz, não por falta de amor, mas por fidelidade. Não por incapacidade, mas por decisão. Ele permanece porque escolheu o bem até o fim, escolheu amar até o extremo. E aqui, meus irmãos e irmãs, chegamos a um ponto essencial. Em Cristo, amar é o essencial. Todo o resto é acréscimo. Por isso, Santo Agostinho pode dizer uma frase tão ousada quanto verdadeira: ame e faz o que queres. Não porque tudo seja permitido, mas porque quando o amor verdadeiro orienta a vida, todas as outras escolhas se ordenam corretamente. Quem ama de verdade não escolhe o mal. Quem ama de verdade não permanece indiferente. Quem ama de verdade escolhe o bem. O amor cristão, portanto, não é seletivo, não é condicionado,
Não depende do merecimento do outro. Amai os vossos inimigos, disse Jesus. Isso não é natural, isso é escolha, isso é graça, isso é cruz. E foi por isso que os judeus daquele tempo, e muitos de nós também, viram aquilo como um escândalo inaceitável para quem chamava Deus de Abá. O judeu, e muitos de nós também, repito, achavam que a salvação era mérito de quem seguisse 613 regras ao pé da letra. Era algo pessoal sem a participação do outro, sem a graça da cruz. Somos convidados a ajoelharmos diante de Deus crucificado, de Deus eucarístico, de Deus que se revela na palavra. E isso é essencial. Mas não podemos esquecer que esse mesmo Deus habita no coração do outro, especialmente aquele que tantas vezes desprezamos, simplesmente porque não é como nós, não age como nós, não pensa como nós. Quando ignoramos essa presença, quando escolhemos amar apenas o que nos agrada e rejeitar o que nos desafia, precisamos reconhecer: estamos seguindo a lógica de quem quer salvar a si mesmo. Estamos nos fechando em nós, preservando nossos critérios, nossas preferências, nosso conforto. Mas o caminho de Cristo é outro. Ele nos chama a reconhecer Deus também no irmão indiferente, no irmão difícil, até mesmo naquele que nos incomoda. E é exatamente aí que o amor se torna verdadeiro. Hoje, portanto, ao nos aproximarmos da cruz para beijá-la, não estamos apenas fazendo um gesto de devoção, estamos assumindo um compromisso. Estamos dizendo: eu quero viver esse amor, eu quero aprender a escolher o bem, eu não quero ser indiferente, eu não quero viver na indiferença, eu quero amar, não porque sinto, mas porque é o certo. E eu gostaria de propor algo muito concreto a cada um de nós, que assumamos a partir desta Páscoa um compromisso simples, transformador, um ato de amor por dia. Não apenas da Quaresma para a Páscoa, como muitos costumam fazer, mas da Páscoa para a próxima Quaresma. Um ato de amor por dia já é um bom começo, um gesto concreto, um perdão concedido, uma ajuda oferecida, uma palavra de consolo, uma visita, um cuidado, um silêncio paciente, um bem feito sem ser visto. Talvez com o tempo nos acostumemos. E talvez com o tempo isso se torne normal. Talvez com o tempo nos tornemos, por graça, viciados em amar. Viciados em amar. Como disse São Francisco de Assis, que fez da vida um dom. Como Madre Teresa de Calcutá, que viu Cristo nos mais pobres. Como Irmã Dulce dos pobres, que transformou o amor em serviço concreto. Certamente estaremos dando passos para resgatar o mundo, não utópico, mas profético, desejado por Deus. Agindo assim, meus irmãos e irmãs, ao chegarmos diante de Deus, no fim de nossa jornada aqui na terra, possamos ouvir: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que esta sexta-feira santa seja então um dia de decisão. Que diante do Cristo crucificado possamos dizer com verdade: Senhor, ensina-me a amar como tu amas todos. Senhor, ensina-me a amar como tu... Mais forte. Senhor, ensina-me a amar como tu amas. Ensina-me a escolher o bem. Ensina-me a não ser indiferente. Ensina-me a ser paciente e misericordioso. Ensina-me a ser tolerante. E que Maria, Mãe das Dores, nos ajude diante dos calvários da vida a ficar de pé em nossos propósitos,
Que São João Batista, precursor da verdade, nosso padroeiro, possa sempre nos indicar o caminho que leva a Jesus Cristo. Que ele cresça, que Jesus cresça, e somente ele cresça, e que eu diminua. Amém.